Great, guys. Bem, então, the second condition, you have two conditions to have one sentence. Então, a second conditional é quando eu tenho duas frases e nessas frases eu vou ter duas situações para que elas se componham. Como vão acontecer a composição dessas frases? Let's see. First, you need an imaginary situation. Primeiro, você precisa ter uma situação imaginária, que vai ser a nossa first action. Second, we are going to have the possible consequences. Imaginary situations and possible consequences. Então, para formar a second conditional, eu preciso de uma situação imaginária e uma possível consequência dessa situação imaginária, certo? Então, é assim que eu devo usar a second conditional. Teacher, mas a maioria das frases que falam de coisas sobre a second conditional são coisas que provavelmente não podem acontecer, coisas irreais, in real things. Yes, correct. Então é quando eu imagino uma coisa assim bem mirabolante, sabe? Coisa que não tem nada a ver, que eu sei que não pode acontecer, tá? Então eu vou ter uma imaginary situation e uma possible consequences. Lógico que nem sempre nós vamos usar dessa forma, uma coisa assim tão mirabolante. Pode ter situações em que eu utilizo que podem ser situações verdadeiras, tá? Só para ficar bem claro para vocês. Então, let's keep going. Vamos continuar e agora nós vamos ver como que eu escrevo essas frases utilizando imaginary situations, quando eu tenho ela numa situação imaginária, e como que eu componho a frase com a possible consequences. Então, eu vou ter uma diferença. Aqui eu vou usar um tempo verbal e aqui eu vou ter que utilizar um outro. Let's see. Então, na imaginary situation, we will need to use. Todos nós vamos precisar utilizar. Primeiro, a situação imaginária, ela sempre vai ser composta por if. A palavra if em inglês quer dizer se. Então, if plus simple past. Então, você vai ter a palavra if e mais o simple past. E teacher, e na possible consequences? Quem é que vai dar as possible consequences? Let's see. Agora, para as possible consequences, nós vamos ter would. A palavra would em inglês, ela serve para transformar um verbo em um futuro do pretérito. Enquanto quando eu falo assim, would you like? Você gostaria. Would you do? Você faria. É como se ao final desse verbo eu colocasse a terminação ria. Então, would you like? Gostaria. Would you do? Faria. Would you study? Estudaria. Entenderam? Então, é como se seria ria, o finalzinho da palavra do verbo como ria. Então, toda vez que ele é colocado ao lado do verbo. Então, eu vou ter primeiro if mais simple past. After we are going to have would. Pode ser que ele apareça positive. Então, would play, would do, would dance. Então, e depois vocês vão ter a forma negativa, que é wouldn't or would not. Wouldn't or would not. E mais o base verb form. Então, o verbo na sua base form. Por exemplo, então eu não falei would you do? Would you play? Would you like? Então, esse like, esse dance, esse play é o verbo na forma base, que é a primeira forma do verbo, tá? Ele não flexiona nem para simple past, nem para participle, nada. Ele aparece na forma normal dele, ok? Let's see examples. Então, let's see one example. Imaginary situation, que é composta pelo simple past, and possible consequence. Então, eu vou pensar em uma situação imaginária e eu vou pensar na possible consequência. O que poderia acontecer se isso ocorresse? Então, por exemplo, if, lembrando que toda é imaginary situation, eu vou falar se eu fizesse alguma coisa, if I gained in a lottery, I would buy a new car. Ok? Qual é a probabilidade de ganhar na loteria? For me, impossible. Para mim, impossível, porque eu não aposto, então como que eu vou ganhar? Então, é an imaginary situation and possible consequence.
So, então, if you saw someone cheating, se você visse alguém colando, I would tell for teacher. Eu contaria para a professora. I would. Vejam que o verbo tell quer dizer o quê? Contar. Tell. Quando eu tell something, é porque eu estou contando. Telling. Se eu coloco ele com would tell. Então, contaria. Would like, gostaria. E assim sucessivamente. I would tell for my teacher. Você contaria mesmo? Ou você faria uma negativa? Let's see. I wouldn't. Vejam que eu mudei lá para negative. Poderia ser I would not tell nothing. Or I wouldn't tell nothing. Certo? Lembrando que wouldn't e would not are the same meaning, tendo o mesmo significado, ok? Então, if I saw someone cheating, I wouldn't tell nothing. Então, se eu visse alguém colando, eu não diria nada. Nothing, ok? Então, eu fiz na positive e na negative. Então, só relembrando que a second conditional é quando eu tenho imaginary situation and possible consequence. Quando eu tenho a imaginary situation, eu vou usar if, mas a frase no simple past. E agora, para os possible consequences, eu vou usar would, porque eu vou falar o que eu faria. Eu vou falar sobre um futuro do pretérito. Por isso que eu uso would, ok? Now, let's keep going. Let's do the exercise, guys. Prepare your student book and open. Here we go, 17th grade. Let's open your student's book. Calm me down, I'm going to close it here. Unit 6. Today we are learning about second conditional. Now we are going to complete the exercises in your book. Open your book on the page 57. 57, second conditional. Ok? Então, nós vimos aí que a second conditional. You use the second conditional to describe an imaginary situation and possible consequence. Então, você imagina alguma coisa, alguma situação imaginária e qual a possível consequência daquilo. Para você formar a second conditional, na primeira frase, que é a imaginary situation, we are going to use if, the word if, plus simple past. If I changed the school rules. E na possible consequence, vocês devem usar a palavra would, que é a mesma coisa que iria em português, né? Quando eu uso ele aliado a um outro verbo. Então, se eu falar would like, gostaria, would do, daria, faria, sorry. Would make, would study, estudaria, would listen, escutaria, ok? Basic form of the verb. Então, students wouldn't wear uniforms. Se eu pudesse trocar as regras da escola, os alunos não usariam uniformes, tá? Então, eu penso numa situação imaginária e lembrando que o second conditional, na maioria das vezes, são coisas que não podem acontecer, certo? If you missed the class, se você perdesse a aula, eu vou ter que usar o quê? Would mais o verbo, aliado ao verbo. You would be signing the detention. If she didn't like the class, she would or wouldn't go. Se ela não gostar da aula, então se eu tenho um negativo no início, eu vou ter negativo na segunda parte. Então, here we go. Let's complete here. E eu tenho many American English speakers use were, either, them, was, after. I, he, she, it, especially in a more formal style. Bem, é assim. Lembra que a teacher explicou que gramaticalmente, a gente aprende que o verbo to be, quando eu conjugo I, eu devo usar was, né? I was, you were, she was and he was. Só que no caso do second conditional, como eu tô falando de uma imaginary situation, eu uso were. Por que eu uso were? Porque é uma forma formal de dizer
né? E quando eu uso informalmente, aí sim eu vou usar o was. Na verdade, gente, vale salientar para vocês que quando eu uso esse were aqui, eu tô deixando bem claro que é uma situação imaginária. Por essa razão que eu uso were e não uso was, tá? Então, seria... Ah, teacher, mas eu já vi música que tem if I was. Sim, é gramaticalmente correto, né? Mas não é usado. O correto é dizer if I were, ok? Então, let's complete. Então, simple past aqui. You would, né? Porque eu já tenho aqui a ação no past simple e aí eu vou ter a ação que irá acontecer, né? Qual que é a possible consequence. Então, if I didn't like the class, se eu não gosto da aula, eu iria? Não. Ela não iria, né? She wouldn't go. Calm down. She wouldn't go. Here, lembra que no modo formal eu devo usar if I were. E no informal, I was. Então, check your answers. Okay, here we go. You can check now. If I were a boy, I think I could understand. Tem até uma música que a teacher gosta bastante que tem essa questão do second conditional. Eu vou ver até se eu passo para vocês que ela explica bem essa questão de usar o second conditional with possible in imaginary situation. Okay? Now, next exercise number 6, circle the correct answer. If I was, or if I would be rude on a teacher. If I got, or would you be silent at the attention. Então, se eu for mal educado com a professora, eu assinarei uma suspensão. If I didn't pass my finals, my parents didn't or wouldn't be very, very happy. Então, vocês vão circular o correto, tá? E eu faço a correção com vocês. No 7, complete the sentence with the correct form of the verbs. Então, come, if I... Lembrando que sempre que eu tenho if, eu tenho primeiro a frase no simple past. E aí, depois a possible consequência. Viu o if lá, já coloca a frase no simple past. Ok? Então, if I come home late one night... my parents be very angry. I get some kind of punishment. My parents talk to me about the issue. My parents not say anything. If I say something rude to my parents, I feel and I say sorry immediately. They ask me what I was upset about. They punish me with the TV or computer for a week. If I borrow something from friend without asking, it not be a problem. My friend does it to me all the time. My friend probably not talking to me for a week. I put back before they noticed, ok? Então, prestem atenção que sempre que eu tenho if, eu vou ter a frase no simple past, para depois ter a possible consequence. Depois nós vamos assistir esse vídeo. Let's watch this video. Discovery working together, ok? Now, guys, answer, and after back to the correction. So, guys, let's do the correction. Vamos começar a correção. Eu já fiz a correção do number 5. Now we are going to do the number 6. Lembrando que eu sempre começo com uma an imaginary situation and possible consequence, tá? Então, sempre que eu tenho esse imaginary consequence,
né? An imaginary situation, sorry. Quando eu tenho uma situação imaginária, eu tenho ela no simple past. E aí depois eu vou ter possible consequence na when you use would. Então, if I was rude to a teacher, I would be signed to the detention. If I didn't pass my finals, my parents wouldn't be very happy. If a teacher sent me to principal's office, I would feel embarrassed. My teacher called my parents. Oh no, aqui tá invertido. My teacher would call my parents if I didn't go to school. My friends would like to go the free school if they open it on your town. I wouldn't study math if I went to the free. Então veja que sempre que eu tenho o if aqui, primeiro vem a action in a simple past form. After it, we have the would and wouldn't. Okay, check your answers. Okay, let's keep going. So guys, now exercise number 7. Okay, here we go. If I came home late on night, my parents would be very angry. I would get some kinds of punishments. My parents would. Cadê o if? Não tem if, então aqui não tem simple past por enquanto. Would talk to me about the issue. My parents wouldn't say, because here we have not. Nós temos o not, né? Wouldn't say nothing. If I, if, então eu tenho que dizer o quê? If I said something rude to my parents, I would feel bad. I would say sorry immediately. They would ask me what I was upset about. They would punish me on TV or computer for a week. If I borrowed something from my friend without asking, it wouldn't be a problem. My friend doesn't teach me all the time. My friend probably wouldn't talk to me for a week. I would put, oh my god, I forgot the letter G. Oh, here you are. I would put. Okay, guys, check your answers. Here we have some space. É algum espaço a mais, mas está correto. Deixa eu até pôr aqui, ó. Vocês vão ver que é a resposta certa, ó. Wouldn't be, tá? É porque às vezes um space que você deixa, ele já não reconhece. Ok? Check your answers. Now, guys, we are going to
watch the video, okay? Watch the video. After, I'm going to pass one homework. Here we go. The video is about working together. Working together. Here we go. Watch it. Working together. In the south of Mexico, the small town of Ioquesco has always been a farming community. For years, the main crop was tobacco. Most people worked in the fields or in the tobacco factory. Then, in 1979, the factory closed. There were no jobs. Many men had to move away to find work, and the women of Ioquesco had to earn money. But how? They knew that one plant, a type of cactus called prickly pear, grew really well in the fields of Ioquesco. The leaves of the prickly pear are delicious. Many Mexicans add them to salads and soups, or eat them with eggs. One woman, Catalina Sanchez, organized a meeting. The women decided to start a business, selling prickly pear. They were planning a very different kind of business, a cooperative. All of the women were going to own it and run it together. They worked as a group to grow the cactus, and together they built a factory. Todo esto de acá va a ser oficinas. They had meetings and voted on how to do things. Today, the business is doing incredibly well. The women work together to prepare the cactus leaves. A man from the government regularly comes to inspect their factory. Their products are certified organic. The cooperative now sells their products in Mexico and the U.S. What an incredible success! Go, guys. Let's see now the homework. Now workbook, page 37. I'm going to explain the homework. So, we are going to do exercises about first, second conditional. Exercise number 1, correct the second conditional sentences. Então, vocês têm que corrigir as frases na second conditional. Here we have mistakes. Number 2, complete the paragraph with the second conditional. Então, vai completar com o second conditional aqui, tá bom? Number 3, write second conditional sentences with the information in the chart. Então, eu tenho a imaginary situation e aqui a possible consequence. Lembrando que, ó, primeira frase no simple past e a segunda no utilizando would. Então, ó, ele colocou aqui, Leo failed his test. His parents be angry. Então, Leo, if Leo failed his test, his parents would be angry. You, aqui eu quero negativo. Então, you didn't call me. If you didn't call me, I would wonder why. Eu não entenderia o porquê. Eu não saberia por quê. Second condition é yes or no questions. Então, if your friends went to concert, would your parents let go with them? Yes, they would or no, they wouldn't. Então, vocês vão montar a second conditional sentence e responder com a sua own information, com a sua própria resposta. Ok? Bye, guys. See ya!